Olá, estamos juntos mais uma vez pela nossa Jovem Pan Online. Obrigado a você que nos acompanha pela grande rede de rádio brasileira, a rede Jovem Pan. Você nos acompanha também pela internet, www.jovempan.com.br. Abrindo a tela no seu computador, você vai encontrar lá, ouça a Jovem Pan. Clicando, receberá o som da Pan, esteja você onde estiver. E também, com a capa no seu computador, você encontrará o caminho para a Jovem Pan Online. E uma grande grade de programação, rádio com imagem. Você encontra os nossos repórteres, os nossos comentaristas. Tem muita coisa lá, mais de 5.000 shows com os grandes artistas nacionais e internacionais. E você poderá assistir os shows quantas e ninguém paga nada. E entrevistas especiais, muitas entrevistas especiais, como essa que eu vou fazer com muito prazer com o Luiz Colombini, jornalista, escritor, que está conosco aqui e vai contar um pouquinho dessa experiência de ter participado de Guga, um brasileiro, a história, a biografia do Guga, do grande Guga, e nós vamos aprender um pouquinho com ele. Tudo bem, Luiz? Tudo, um prazer estar aqui, muito obrigado. Prazer é nosso em tê-lo aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Guga e sobre o livro. A ideia surgiu como? A ideia, o Guga já tinha a ideia de fazer um livro há 5 anos. E num primeiro momento, o projeto não deu certo. E de 2 anos para cá, eu e a editora Sextante, muito mais da editora Sextante, que retomou o projeto, me convidou para fazer o livro, junto com ele, a sua autobiografia. É um depoimento do Guga? É um depoimento... Longo depoimento? Longo depoimento. Foram, sei lá, 60 horas de gravações apenas com ele, fora as conversas informais, convivendo com ele de 15 em 15 dias, 3 dias por semana. Então deu bastante para conhecê-lo, para ouvir as suas histórias e também para conhecer um pouco dele longe das quadras na vida real. Alguma restrição? Nenhuma, absolutamente nenhuma. A única coisa que a gente combinou desde o início é que o que seria relevante para o Guga, o que tivesse na memória dele, entraria no livro. E o que, embora outras pessoas considerem importante, se para ele ele nem lembrava, nós resolvemos deixar de fora. Então foi só esse um critério, não algo... Nenhuma censura? Nada proibitivo, nada restritivo. Tá. E lá no livro só o que ele conta, é isso? É o que ele lembra, claro. O que ele lembra e um bocado de pesquisa também, porque é jogo que não termina mais, jogada que não termina mais. Então, às vezes, ele lembra que existiu aquela jogada e que ele sabe que foi naquele jogo, mas ele, às vezes, não lembra o set, aí você tem que ver o jogo inteiro. São inúmeros tenistas que também fazem parte da história, aí você vai ver que posição que estava no ranking, quanto foi exatamente aquele jogo. Você vai remontando um quebra-cabeça gigantesco, com, sei lá, 3.000 matérias sobre o Guga, tudo quanto Quanto tempo levou? Foi quase 1 ano de dedicação integral a esse projeto. Quase 1 ano. E o livro começa como, Luiz? Começa a partir do momento que ele nasce, já a partir do início da carreira, como é que é a história? O primeiro capítulo é um dia antes das quartas de final de Roland Garros em 97, o jogo contra o Kafelnikov. Perfeito. Então ele já tinha feito um milagre ali, já tinha ganhado os jogos anteriores contra todas as probabilidades, e aí ele vai jogar contra o Kafelnikov, que tinha sido apenas o campeão do ano anterior e o número 3 do mundo. Então, são os bastidores ali, como ele se sentia, como que Paris estava recepcionando, como a sua família estava lá. Então, mostra esse retrato daquele momento. Todo. E aí? E depois? Aí, nós vamos... Assim, porque uma história linear, geralmente, tende a ser um pouco chata, né? Então você vai e volta. E aí nós vamos para a infância. Mas a infância mesmo, onde é que o Guga nasceu numa ilha, lá em Florianópolis, que lá em 76, quando ele nasce, não tem tradição nenhuma no tênis. Aliás, o tênis é nada no Brasil, é um esporte snob, de elite. Um garoto, mesmo no catarinense, no brasileiro,
Então mostra ali que o cara já nasceu contra as probabilidades também. E dá certo. E dá certo. Claro. E aí o terceiro capítulo é finalmente o jogo contra o Kafelnikov que ele ganha. E assim lá vai indo o livro alternando cenas da infância, da construção do jogador, da pessoa, adolescência e tal. E os jogos. Entendi. Bom, você ficou um ano junto, escreveu o livro. Tem quantas páginas o livro? Quase 400. Quase 400 páginas. Então eu posso usufruir um pouquinho da tua memória. Quer dizer, você deve ter se surpreendido com algumas histórias, com alguns episódios, com alguns momentos. O que é que vem na sua cabeça nesse momento? Vem praticamente o livro inteiro. Mas porque eu tinha visto o Guga jogar, sabia que era uma simpatia, um ídolo nacional, mas eu sabia muito pouco sobre as histórias dele. Sabe? Aqueles perfis que, vez ou outra, são publicados na imprensa e coisa e tal. E, assim, a primeira surpresa é como que um cara que virou número 1 do mundo por 43 semanas, uma celebridade mundial, continua sendo, de certa forma, o mesmo cara que ele era quando tinha o mesmo garoto da ilha, com praticamente os mesmos amigos, a mesma relação com a família, sem snobismo zero. Então isso é impressionante. Agora, em relação às histórias, ele sempre conta de uma maneira que... Ele sempre gosta de colocar um bom humor na história. E ele gosta de histórias engraçadas, tendo acontecido com ele ou com outros. Então, desde a primeira vez que o cara vai para a Austrália para jogar um grande slam, primeira vez que ele vai sozinho. Antes estava lá o Larry ajudando, outras pessoas. Tá? Aí o cara vai sozinho para jogar um torneio lá, e ao chegar descobre que chegou um dia depois, porque não avisaram para ele que o fuso é diferente. Então ele chega todo feliz para jogar e já começa tudo errado. Na mesma hora ele perde a pochete, todos os documentos, passaporte e tudo mais. Outra característica, ele é capaz de esquecer qualquer coisa. Desligadão, né? Sim, ele já esqueceu o troféu em quarto de hotel. Não que não fosse importante, mas é que... Desligado. Desligado. E aí? Ou, por exemplo, vai ele jogar contra o Agassi pela primeira vez. Uma lenda do tênis, praticamente. Claro. E aí tá lá dividindo o vestiário com ele, e de repente o Agassi se levanta, e ele ainda fala: o Larry me avisou, esse cara vai tentar te intimidar. Ele jamais imaginou o que poderia acontecer. O Agassi vai andando, devia estar com algum desarranjo ali, e começa a soltar um pum atrás do outro, e empesteia o ambiente. E o Guga falou: jamais imaginei que, assim... Só que isso tem um fator positivo, porque a lenda também era humana, certo? Também estava sujeita a falha. E ele vai jogar, e é a primeira vez que ele ganha do Agassi, com um cenário... Então, assim, você tem cenas de bastidores, você tem cenas da infância, tem histórias que as pessoas sabem aprofundadas, relação com o pai, com o Larry, com a família, tá lá tudo. Dá uma pitadinha sobre isso, a relação com a família, com o Larry. Nós temos aí é uma família de originalmente 5 pessoas, com o pai e a mãe, o Rafael, o irmão mais velho, o Guga e o Gui. O pai morre com 41 anos. Jovem. Muito jovem, tem um infarto, apitando um torneio de tênis no qual o Guga participava, o Guga com 8 anos, o Rafael com 11. E ele morre e a mãe tem que cuidar dos 3 garotos, sendo que o caçula, o mais jovem, o Gui, tinha problemas neurológicos severos. Então, é uma família que perdeu o pai, a principal fonte de renda, inclusive, o esteio. Claro, sem dúvida. Uma referência para todo mundo. E a Alice, a mãe, tem que sustentar os 3 filhos. E ela tinha um emprego de funcionária da Astel, que era a associação dos funcionários da empresa de telefonia estatal de Florianópolis, e cujo plano de saúde era fundamental para cuidar do Gui, o menor, que precisava de muito remédio e assistência. Claro. Então, essa parte da luta familiar eles nunca chegaram a passar dificuldades, mas era uma vida justa, né? Apertada. Justa, e o garoto ali, o Guga, precisando viajar para participar de torneios
Era difícil até. E a mãe não querendo que ele interrompa a carreira? Não querendo que interrompa, claro. Mas também não tem dinheiro para bancar. Como que vai bancar 3 meses na Europa para o garoto? Porque assim, é fundamental jogar na Europa, se você quer... O intercâmbio é fundamental. Fundamental. Então tem partes, assim, essa história da como que a família o apoia, como fica do lado dele. Ele era um bom jogador, mas também nada dizia que ele na adolescência ia ser um prodígio, um fenômeno, um número 1. Então é um tiro no escuro, é uma aposta. E o irmão dele fazendo faculdade, aquela coisa bem luta do dia a dia para chegar lá. Entendi. E com o Larry? O Larry é o grande cara que fora da família, principal personagem, que também se torna hoje um pessoa da família. O Larry começa a treiná-lo desde os 13 anos. E também feito por uma promessa ao pai. O pai do Guga, quando o Guga tinha uns 6, 7 anos, cismou que o Larry ia ser o treinador dele. Tirou do nada. O Larry era um treinador, um bom treinador lá do sul do país. Olhou e falou, esse é o cara que eu quero para o meu filho. Convidou o Larry para um churrasco. Lá, tá lá comendo a picanha, aquela coisa toda, aí chega e fala, Larry, por favor, ó, seguinte, eu quero, ele dá o bote, eu quero que você treine o Guga. E o Larry, muito ponderadamente, fala que o cara tá maluco, que o Guga tem 6 anos, ele precisa brincar, não precisa jogar tênis na cidade. Mas promete que quando ele crescer, ele cuidaria do Guga. Pouco tempo depois, 2 anos, o Aldo, pai do Guga, morre. E o Larry não pode desfazer a promessa, porque não tem mais para quem desfazer. Então, aquilo que ele prometeu no churrasco se torna, de certa forma, um senso de missão para ele. Um compromisso. Um compromisso. E ele vai seguindo, e ele ainda, de vez em quando, dá uma... Não encerra, ele faz um convite. Vem passar uma semana aqui comigo, treinando, vem daqui. E o Guga vai e vê, mas... O Larry está querendo apenas ver como está a evolução dele. Se compensa investir ou não? Ou se compensa investir, ou dar uma atenção para falar, menino, não te esqueci, estou te olhando. Até que surge uma oportunidade, uma empresa, a Ceval, que era uma gigante, resolve montar um time de tênis, o Larry é o principal treinador, o coordenador da equipe, e ele chama o Guga com 13 anos para participar do time. E depois ele nunca mais o abandona. Ele chegou a construir, quando eles saem de lá, eles não tinham lugar para treinar, porque eles iam treinar no clube já tinha os sócios, eles marcavam, nunca tinha. Então eles resolvem construir uma quadra, reformar uma quadra com as próprias mãos. Ele e o Larry e o Bernardo Lopes, outro aluno do Larry, pegam lá uma quadra que estava meio abandonada num hotel e fazem tudo, limpam, costuram a rede, joga o saibro, prega as fitas. Heróico mesmo. E daí, falando lá aí, a partir desse momento, ou de tudo isso, eles criam uma ligação simbiótica entre um e outro, e os dois se confundem na história do tênis brasileiro. Ô Luiz, grandes vitórias e grandes derrotas. O que pinta na sua cabeça, nessa conversa e nesse momento em que o livro do Guga está sendo lançado, a história dele, e claro, os detalhes todos, aqueles que vão ler o livro vão encontrar 400 páginas de informações. Uhum. Mas a gente está pintando aqui, pensando algumas apenas. O que vem como grandes vitórias, aquilo que o Guga sonha com aqueles momentos, e grandes derrotas, porque sim, a vida é composta, claro, de derrotas e vitórias? Olha, acho que as duas maiores vitórias, primeiro é o título de 97 de Roland Garros, que é uma improbabilidade estatística completa aquele cara ganhar aquele campeonato. Verdade. Ele mesmo diz que se ele jogasse aquilo 1000 vezes contra as mesmas pessoas, dificilmente ele ganharia. Ele era o 66º do mundo, entrando ali para jogar contra campeão, ex-campeão, bicampeão. Estava lá e ganha aquilo. Consegue o primeiro milagre. E o segundo milagre é ganhar o Masters, o campeonato em que só entram 8.
onde são inúmeras façanhas ali. Primeiro que é o primeiro brasileiro a jogar o Masters. Verdade. É o único, não o único brasileiro, o único jogador de tênis que ganha do Sampras e do Agassi no mesmo torneio, na semifinal e na final. Um espanto isso. E quando ele entra ali, quando começa o torneio, a chance dele ser o número 1 do mundo é de, estatisticamente, sei lá qual é, mas é de 3%. Porque bastava o Norman, que vinha na frente dele, ganhar um jogo. Só faltava mais um jogo. Ganhou, era o número 1 do mundo. O Guga ganhando ou perdendo, dançaria. E o cara perde o jogo que o daria o número 1, e o Guga ganha todos o que o leva ao número 1. Só que, assim, tem os 2 primeiros jogos, a semifinal são 4 jogos, que ele não tinha também, por mais que o tênis dele fosse muito melhor do que o de 97, aquilo era ganhar na Mega Sena 2 vezes seguidas. E ele consegue fazer isso. Agora, a grande derrota ali. Tem jogos, mas é que assim, eram em momentos em que ele esperava dar o salto. Assim, a grande derrota são inúmeras derrotas, porque o Guga levou, como qualquer coisa na vida, leva anos para a construção de um bom jogador e um bom profissional. Então, assim, no início, ele é um cara que tem pena dos jogadores. Então ele está jogando lá com o garoto, ainda garotinho, o garoto começa a chorar, ele fica com pena, perde. Ou ele não tem equilíbrio emocional ainda, ele se empolga demais, perde. O outro fala que está doente, ele acredita, diminui o ritmo de jogo, era fingimento, atropela. Então, essa grande somatória de inúmeras pequenas perdas, de certa forma, uma assombração interna durante um momento em que ele ainda não estava tão seguro do tênis que ele jogava. E isso vai aparecendo de maneira recorrente em momentos decisivos. E que vai indo. Sim, agora também as semifinais que ele perdeu, que ele queria ter ganhado, e por bobeira ou porque o outro jogou muito melhor. Não estava lá. Mas o que ele considera realmente de perda, quando ele falou qual foi a coisa que mais doeu perder, a única resposta que ele deu foi meu pai. De maneira... Fácil de responder, né? Fácil de responder. Tanto que o título é a maior perda em todos os torneios, é o capítulo da morte do pai. Entendi. Fora das quadras, ele sempre teve uma participação de curtir a vida, por exemplo, surfando, por exemplo. Sim. Imagino que você tenha também visto isso, né? E escrito sobre isso. Sim. Então, é daí que vem o apelido surfista do Saibro, né? Porque ali quando ele começa a ganhar o Roland Garros de 97, ninguém sabe quem é o Guga. Tinha um monte de brasileiro achando que ele era alemão. Os brasileiros, jornalistas brasileiros... Kirter, né? Gustavo Kirter. Kirter. Jornalistas, muitos que estavam lá, não todos, não sabiam que o cara era de Florianópolis. Então ele ganha o terceiro jogo, a imprensa internacional voa em cima e fala, quem é esse cara? E aí começa a descobrir umas extravagâncias, assim, que nunca tinha acontecido no circuito do tênis. Tem americanos, tem europeu, suíço, australiano, né? Obviamente suíço é europeu, mas está lá. E aí, de repente, tem um cara que torce para o Havaí, usa um uniforme azul e amarelo, cabeludo, com uma faixa, bandana, e fala que surfava. Tirando o australiano, ninguém mais surfa. Então, imediatamente ele vira o surfista do Simon. E vai. E coisa que ele fez depois, já campeão, continuou fazendo por muitos anos, e depois de ter parado, porque quando era moleque, isso ele nunca falou na época, ele levou um caldo no mar que quase morreu, faltou um tiquinho. Foi uma das raras coisas que ele ficou traumatizado, foi surfar. Então, assim, na época do apelido do surfista do Saibro, ele já era um cara que tinha se recomposto, porque ele passou 6 anos sem subir numa prancha.
Mas fala de jogar bola. Ele gosta. E ele queria ser jogador de futebol, mais do que ser tenista. E um técnico dele, são muitos fatores, mas uma frase de um técnico dele, o Carlinhos, é muito importante. Ele fala, você precisa escolher o que você vai fazer. Você vai querer jogar futebol no interior ou tênis no mundo. Opte, porque as duas coisas não dá. Você vai para um lado ou para o outro, você tem mais chance no tênis. E aí passa esse momento dele sonhar. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Ô, Luiz, e o momento de parar? O momento de parar foi uma decisão muito difícil. Ele começa a sentir dores no quadril, né? Que leva 1, 2, 3 operações ali, enquanto ele ainda está jogando. E o quadril não é a mesma coisa, ele tem uma instabilidade, gera uma instabilidade crônica, né? E é como você vai jogar tênis se falta a base ali. Mas o cara não desiste por 3 anos, pelo menos, ele continua tentando de todos os caminhos, com novas cirurgias, com tratamento, fisioterapia, cinta, tudo que podia inventar, ele estava testando e indo atrás para ver se em algum momento... Inclusive ele deixa de treinar com o Larry nesse período, no final. Também é outra decisão dificílima, mas ele... Naquele momento, assim, havia uma coisa, os dois chegaram num ponto de tamanha simbiose ali, que bastava o Larry chegar perto do Guga para o Guga começar a desempenhar. Acionava o botão e ele queria fazer o melhor dele. Entendi. E naquele momento, depois da cirurgia, o que o Guga precisava mesmo era, segundo ele, era de paz, descanso e repensar o que ia acontecer. Então ele deixa de treinar com o Larry e vai vendo na esperança de que um ritmo menor e os tratamentos consigam lhe devolver a antiga performance. Só que vai ficando claro que isso não vai acontecer. E quando ele percebe que já não dá mais, ele procura de novo o Larry e os dois decidem que iam treinar mais 3 meses e jogar mais 3 meses. Se depois disso nada acontecesse, aí eles pensavam em pendurar as chuteiras. E aí, de fato, em 2007 eles treinam 3 meses, jogam 3 meses, fica evidente que o Guga deixou de ser competitivo, eles resolvem parar e em 2008 encerrar a carreira com uma turnê de despedida de 4 jogos. Para você, Luiz, foi um prazer ter escrito isso? Dos maiores que eu já tive. O Guga é uma pessoa excepcional, de verdade, não é por... Enfim, quem o conhece ali. E a família dele é incomum, os caras realmente se comportam de uma maneira... Assim, até realmente uma grande família ali. E o grau de honestidade e franqueza dele é muito acima da média. A generosidade dele também. Um cara inteligente, intuitivo. Ele tem muita dificuldade para ler, mas revendo o livro, é impressionante o grau de noção de contar uma história que ele tem. As sugestões, as intervenções, as mudanças dele, todas são para melhor, porque isso é uma raridade. Então, assim, a convivência foi um prazer, conhecer as histórias também, a mulher, o filho, a família, conhecê-los, e realmente foi... Um grande prazer. Exatamente. Um grande prazer. E só essas pitadas que você deu, seguramente muita gente ficou com água na boca de ler o livro Guga, um Brasileiro. Luiz, muito obrigado, foi ótimo recebê-lo aqui, parabéns, você faz parte da história do Guga. Você está ajudando a todos conhecer profundamente, ou muita coisa da vida do Guga. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Muito obrigado. Com o Luiz Colombini,
jornalista e escritor, Guga, um brasileiro. Recomendo para você, que deve ser mesmo um livro fascinante. Eu estava louco para ler, agora fiquei ainda mais entusiasmado depois do que ouvi do nosso Luiz Colombini. Até a próxima.